Bom dia, pessoal. Bom, esse é um material livre, tá? Ele é um material que vai ser utilizado como uma introdução, tá? Para aqueles que irão assistir ao seminário, né? Sobre a utilização de IA, né? Sobre modelagem de linha de transmissão, né? Parâmetros de linha de transmissão. E tudo isso utilizando também inteligência artificial e utilizando ferramentas computacionais, né, de simulação. Tá? Então, o que eu queria deixar claro aqui é que, antes de mais nada, o que foi desenvolvido aqui, tá? Esse diagrama, inclusive, ele foi desenvolvido com base em uma imagem que eu enviei para a IA e ela gerou o que eu queria. Tá? Ela me proporcionou valores típicos através da alimentação, né, do projeto, né? Porque no projeto eu vou inserindo, quando eu crio um projeto, né? Quando eu crio um projeto, por exemplo, tá? Eu vou inserir nesse projeto pastas e dentro dessas pastas eu vou enriquecer o projeto, tá? Eu vou enriquecer o projeto com referências que ele pode utilizar para buscar informações, né? E aí as instruções que eu dou para o meu prompt, né, da minha IA, vão ser bastante determinantes para o nível de resultado que eu vou obter, tá? Então vamos lá. Análise de sistema de potência. Bom, veja, esse sistema que vocês veem na tela, tá? Esse sistema que vocês veem na tela, esse diagrama, né, aqui, bom, ele não é um circuito elétrico, né? Vamos começar a esclarecer as coisas por aí, porque muitas pessoas pensam, tá? Muitas pessoas têm esse pensamento equivocado de que isso é um circuito elétrico e não é. Tá? Isso é um diagrama unifilar. Dentro desse diagrama unifilar existem, tá? Existem zonas de tensão, né? Como está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó, zona de tensão. Então você tem zona de tensão. E essas zonas de tensão são definidas, tá? De acordo com o seu sistema. Então, se eu tenho um transformador aqui nesse ponto, ó, se eu tenho um transformador nesse ponto, né? Esse aqui é o TR, né? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o TR1, digamos assim, o trafo 1. E esse o TR2, né? Veja, esses transformadores, nesse caso aqui, ó, esse trafo ele tem 13,8 aqui o nível de tensão nesse barramento aqui, que é o barramento A, né? Então o nível de tensão aqui, ó, é 13,8 kV, tá? Então aqui eu tenho um nível de tensão, presta atenção, tá? Presta atenção aqui. Aqui eu tenho um nível de tensão. Aqui eu tenho outro nível de tensão, tá ok? Outro nível de tensão. E aqui eu tenho outro nível de tensão, tá? E aqui eu tenho outro nível de tensão. Numa linguagem, digamos assim, não tão formal, né, de engenharia elétrica, ou até mesmo durante uma explicação acadêmica, é comum nós chamarmos
essas zonas de tensão de circuitos. Tá? Então, nós iremos, a partir de um diagrama unifilar, que representa uma fase, né, do sistema, por exemplo, nós iremos, a partir disso, tá, obter e definir quais circuitos pertencem a esse diagrama. Não estou falando de número de fases, não estou falando de circuitos de linha de transmissão a circuitos duplos, tá? Não estou falando disso. Estou falando de níveis de tensão, tá? E esses níveis de tensão, eles dependem da quantidade, da diversidade, digamos assim, diversificação, né? Eu acho que a palavra correta é essa, de relações de transformação que você vai ter, né? Então, a depender dos variados equipamentos que você vai ter, né? Eu tenho dois transformadores aqui, ambos eles têm relações de transformação 13.8/138 kV, né? Então veja, aqui eu tenho um nível de tensão, que é de média tensão, que é 13.8. Aqui eu tenho um nível de tensão AT, né? Alta tensão. E aqui novamente eu volto para o nível de tensão, né? De 3.8. E o avaliador, enfim, tá? Se a questão for uma questão de concurso, for uma questão de prova, enfim, e se você já tiver o modelo da linha, tá? Porque antes de resolver, de analisar sistemas de energia elétrica, é indispensável o conhecimento de modelagem de componentes de sistemas elétricos. Então você tem que saber, tá? Você, engenheiro, eletricista, você tem que saber modelar um gerador. Você tem que saber modelar um transformador. Você tem que saber modelar uma linha. E você tem que saber modelar uma carga. Tem que saber modelar. Tá? Motor, gerador, linha de transmissão, você tem que saber modelar. Se você não souber, você, bom, é digamos assim, uma pessoa, um profissional que falta buscar mais conhecimento. Não quer dizer que você é um profissional ruim, tá entendendo? Mas você é um profissional que teve sua formação, se formou, enfim, né? Como eu disse, esse dado, esse vídeo, essa aula é aberta, né, para todos, né? Não só para quem vai assistir um seminário que eu vou apresentar especificamente para um público, mas assim, ela fica, né, para qualquer pessoa, certo? Você que é técnica eletrotécnica, você que é engenheiro eletricista, você que é especialista em engenharia elétrica, você que é mestre em engenharia elétrica e para você que é doutor em engenharia elétrica, tá? Porque o mercado de trabalho e a academia se comunicam, né? Mas nem sempre a academia ela tem digamos assim, a estratégia e técnica e habilidade e, enfim, agilidade que um engenheiro de mercado tem, entendeu? Então, assim, independente de você ser mestre, doutor, PhD, enfim, certo? Se você não sabe fazer um projeto de uma subestação,
de média tensão, reflita, né? Bora lá. Pessoal, bom, veja, nós temos aqui os elementos do sistema, tá? Que são apresentados. Temos um gerador de 20 MVA, nível de tensão 13.8, a reatância dele, que é na base do gerador mesmo, né? Lembre-se, todos os equipamentos, né, em dados de placa, né, as impedâncias, enfim, são na base da potência do equipamento, tá? Então veja, vamos lá. A corrente que vai passar aqui, imagina o seguinte, vai passar uma corrente elétrica, né? Vai passar uma corrente elétrica aqui, na linha de transmissão. Está passando a corrente elétrica. ILT. Pessoal, aqui eu vou transformar de 138 kV para 13.8. O que é que vocês acham que vai acontecer com essa corrente aqui nesse ponto? Aumenta, né? Por quê? Porque a tensão diminui, porque eu estou saindo de 13.000, na verdade eu estou saindo de 138 kV para 13.8 kV. E se essa linha de transmissão ela transporta uma potência, tá? Transforma uma potência em MVA, ok? Essa potência ela não vai ser, essa potência, essa energia ela não vai desaparecer, né? Pode ir para o bolso de alguém, mas desaparecer ela não desaparece, tá? Então essa corrente aqui ela tem que passar por aqui, tá? Não necessariamente a mesma corrente, né? A mesma corrente, porque existem as perdas, enfim, né? Vários detalhes, mas a corrente ela vai mudar de valor, tá? Essa impedância aqui, eu não posso utilizar esse valor de impedância misturado com esse valor aqui que está em PU, certo? Não posso. Eu não posso calcular tensão igual a impedância vezes corrente, utilizando essa impedância aqui e a corrente que está passando aqui, porque são níveis de tensões distintos, tá? Então, por isso que eu preciso utilizar um sistema, tá? Que é assim bastante conhecido, tá? Por engenheiros e por pessoas que que cursam a disciplina, que estudam análise de sistemas elétricos, que é o sistema por unidade, né? Então, nós precisamos utilizar o sistema por unidade. Também conhecido como o sistema PU, tá? E aí o que isso quer dizer? Bom, veja, aqui no nosso transformador, tá? Bom, veja, esse transformador é o primeiro, tá? E esse transformador é o segundo, tá? Ou seja, é porque quando eu fiz a compilação deu um erro aqui, mas esse aqui é o trafo, esse aqui é o trafo 1 e esse aqui é o trafo 2, tá? Esse aqui é o trafo 2. Bom, veja, o valor da impedância é J01PU, 10%,
10%. O que é isso? Né? A reatância aqui da máquina aqui, ó, 5 da geração, tá? J08 PU, base própria, o que é isso? Então preciso entender o que é o sistema PU. Sistema PU, pessoal, é um sistema onde você vai normalizar, certo? Então, o objetivo, né? O objetivo do sistema PU é normalizar, né? O sistema, né? O sistema elétrico, né? Que é o que estamos trabalhando, tá? Normalizar esse sistema elétrico em uma mesma base, certo? Em uma mesma base e eliminar, né? Referir grandezas, tá? Então, o que acontece? Quando você usa o sistema PU, você não precisa, tá? Você não precisa estar utilizando, né? Quando vai calcular a corrente, enfim, ficar utilizando N1 sobre N2 igual a V1 sobre V2. Enfim, você não precisa estar utilizando essas relações de transformação para encontrar as tensões. Tá ok? Bom, e o que é um valor em PU? Né? Um valor em PU, né, ele é um valor por unidade. Na verdade, é um valor percentual, digamos assim, certo? Então, o valor em PU, ele é o valor real da grandeza que você está querendo encontrar em PU, certo? Dividido pelo valor base. Né? E aí, ó, o que é que acontece? Se isso aqui estiver em ohms, isso aqui também está em ohms, tá? Porque é adimensional. Aí o que isso quer dizer? Por exemplo, para o nosso gerador, né? O nosso gerador, ele é um gerador com a potência de 20 MVA, 13.8 e a reatância é J08, tá ok? Aí o que é que acontece, né? Veja, isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer o seguinte. Primeiro, qual a tensão base do gerador? Bom, a tensão base do gerador é a tensão nominal, né? Então, VB é igual a 20 MVA, tá ok? E aí o que acontece? Vocês lembram que a potência elétrica, né? Deixa eu voltar aqui. Na verdade não. Vocês lembram que a potência elétrica
igual a tensão vezes a corrente. E vocês lembram que a tensão, né, é igual a impedância vezes a corrente? É isso? Tensão é impedância vezes a corrente. E aí o que é que acontece? Você vai pegar, e daqui ó, a corrente é o, na verdade V, que eu estou chamando de tensão, né, dividido pela impedância, né? E substitua isso nessa fórmula aqui. E você vai ter o seguinte, ó, a impedância, na verdade a potência, né, ela é igual a V ao quadrado dividido por Z. Ou seja, a potência base, tá, é igual a tensão base dividido pela impedância base. Eu tenho isso e tenho isso. Preciso descobrir quem é a impedância base do gerador. Mas eu não vou fazer isso porque não é necessário agora na questão, tá? O que a gente vai fazer, na verdade, é mudar a base, tá? Então a gente vai utilizar uma equação que a gente usa bastante, conhece bastante, que é chamada de equação, tá? Equação de mudança, presta atenção, mudança de base. Me perdoem a letra porque eu estou usando uma mesa nova aqui e estou me adaptando ainda. Ela é um modelo um pouco reduzido e aí às vezes eu escrevo e a caneta não aparece no quadro. Mas veja, a equação de mudança de base é o seguinte, que o valor na base nova é igual ao valor em PU na base antiga, tá ok? Vezes a potência da base nova dividido pela potência na base antiga multiplicado pela tensão na base antiga dividido pela tensão na base nova, tudo isso aqui, né, entre parênteses, elevado ao quadrado. Essa é a equação de mudança de base. Então, o que acontece? Eu preciso passar, né, preciso passar veja que linguagem, né? Preciso passar J 0,8, eu acho que vocês lembram, né? A reatância PU, esse valor aqui, ó. Tá? Eu preciso passar esse valor para uma base única, tá? E geralmente essa base única vai ser de 100 megawatts, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, a base de 100 MVA. Então, pessoal, para uma base de 100 MVA, o que é que acontece? Eu preciso realizar a mudança de base. E o que é que eu vou fazer? Bom, a reatância na base nova, isso aqui é para o gerador, tá? A reatância na base nova vai ser J 0,8 vezes a potência na base nova dividido pela potência na base antiga, né? Qual é a potência? 20, é? 20 MVA. 20 MVA.
vezes... Aí o que acontece? Bom, a tensão não vai mudar. Então a tensão aqui, ó, o nível de tensão, tá? No diagrama, não vai mudar. Então aqui eu vou ter, ó, a tensão na base antiga, qual é? A tensão na base antiga é 13,8. A tensão na base nova qual é? 13,8. Eleva ao quadrado, isso não me interessa. Então eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com J 0,8 vezes 5, né? Isso dá quanto, pessoal? Dá 4, né? Então J 4 PU. J4PU. Então veja que a gente encontrou, tá? A gente encontrou essa reatância do capacitor, do gerador em PU, tá aqui, tá? A gente encontrou esse valor. Aí o que é que a gente vai fazer? Bom, veja, eu preciso encontrar a impedância desse transformador aqui, pessoal, tá? Desse transformador aqui, ó, que tem essa potência e essa impedância na base de 100 MVA também. Então, para o transformador T1, o que é que eu vou fazer? Bom, a impedância, né, na base antiga, a impedância na base nova vai ser igual a J10 vezes a potência na base nova dividido pela potência na base antiga. E aí tem um detalhe, tá? Deixa eu olhar aqui. Tá ok. Na base antiga. E aí, pessoal, bom, eu não vou precisar novamente trabalhar a questão da tensão aqui, né? Então isso eu vou ficar com J 10 vezes 4. Então eu fico com J J cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. 10%, né? Houve um erro aqui quando eu coloquei 10, na verdade é 10%. Tá? Eu copiei errado. Na verdade eu anotei errado, né? Então é bom estar sempre atento, tá, pessoal? Veja que 10% vezes base nova dividido pela base antiga. Isso vai dar J 0,1 vezes 4. Então veja que é importante, pessoal, porque estou aqui resolvendo com vocês, tá? Não estou editando o vídeo, veja que aí os erros podem acontecer. Então é importante prestar atenção, porque assim, principalmente em concursos públicos, certo? Se você estiver realizando alguma atividade na sua empresa, enfim, algum estudo de inovação tecnológica ou alguma análise, você precisa ter cuidado, porque isso é o seu registro profissional que está em jogo, tá? E além disso, que é mais importante, tá? Que assim, uma linha de transmissão, se ela não operar, é PU, rapaz, eu estou escrevendo. Uma linha de transmissão, se ela não operar corretamente, o cabo pode dilatar, derreter e pode acontecer algum acidente. Entendeu? Então, esse acidente pode ser fatal. Tá?
Então, da mesma forma que você vai se formar em um engenheiro mecânico, engenheiro civil, né, e vai assinar por aquela edificação, você vai ser o responsável técnico por aquela edificação. Você não vai ser o responsável pelo mau uso do equipamento. Não, esse é o problema do usuário, do cliente, tá? Mas erro de projeto, enfim, recai sobre quem projeta, tá? Então vamos lá. Vamos encontrar agora o seguinte, ó. Pessoal, qual é a impedância base da LT? A impedância base da LT, pessoal, veja só. Como a gente viu, a gente tem o seguinte. Cadê a formulazinha? Ó, se você vir para cá, você vê que a impedância base é igual a tensão base ao quadrado dividido pela potência base, né? Então a gente vai usar isso aqui. Então a impedância base da linha de transmissão vai ser o que? A tensão base da linha de transmissão. Eu até esqueci qual é o nível. 138. 138 ao quadrado, tá? Dividido pela potência, e a potência é 100 MVA. A impedância base da linha, pessoal, vamos calcular, né? Deixa eu procurar aqui o celular. Eu não sei onde coloquei, vamos usar a calculadora. Aqui do 138 vezes 138 dá um valor. Divido por 100. Então, pessoal, a impedância base da linha de transmissão, ó, a impedância da base da linha de transmissão é 190,44. Isso mesmo? Ohms. Tá? Aí o que acontece? Qual é a impedância da LT? Ah, aqui eu já estou trabalhando com a LT, né? Então, qual é a impedância em PU da LT? Tá? Ou seja, ZPU da LT. É o valor real. E aí, qual é o valor real, pessoal? Vamos lá. Nossa linha de transmissão, ela possui essa impedância, 10 mais J40, tá? 10 mais J40. Então, o valor real dividido pelo valor base, que é o valor que eu encontrei, né? Aí o que é que acontece? Vamos lá, dividir, né? 10 dividido por 190,44. Então, 10 dividido por 190,44. Né? Quanto é que dá isso? Quanto é que dá esse valor aí? Dá o quê? 5,25%, né? Então, esse valor aqui é
5, vírgula. Na verdade eu não vou colocar em percentual. Vou colocar 0,05, que apareceu lá, 2,5. Então 2,5 vou fazer isso. Mais J, e aí eu vou dividir 40 dividido por 190,44. Ou seja, vai dar 0,21, tá? O quê? 21 PU. Então essa é a impedância da linha de transmissão em PU. Pessoal, o trafo 2 ele é idêntico, tá? Ao trafo 1, tá ok? Então, na verdade, a impedância desse transformador 2, tá? Ou seja, TR2 é igual ao quê? J 0,1, a impedância dele é 0,1 mesmo, é igual, tá? A potência também é igual, né? Ótimo. Então, J 0,1 vezes J,1 vezes a potência da base nova, né? 100 dividido pela potência do transformador. A potência do transformador 25, né? Então vai dar J 0,4 PU. Ok. Bom, e a carga, pessoal? Como é que a gente vai com a carga? Né? Bom, pessoal, a carga existem modelagem de carga, modelo de carga, mas o que a gente pode fazer? A carga é uma carga de 20 MVA. E aí o que é que acontece, né? A potência ativa da carga vai ser o quê? Vai ser 20 cosseno de φ, que é o fator de potência. Ou seja, vai ser 20 vezes 0,95, que é o que eu quero. Que vai me dar o quê? Se a gente fizer isso na calculadora, só vai tirar 5%, né? De 20 vai dar o quê? 20 menos 0,1. Não, na verdade é 20 menos 1, né? Então eu vou ficar com 19 aqui. 19 megawatts. Veja que agora é megawatt, porque é potência ativa. E a potência reativa, pessoal, a gente vai calcular da seguinte forma, veja. 20 vezes o seno de φ. E aí vai dar 20 vezes 0,3122. Consequentemente, pessoal, como é reativa, né? Ou seja, vai dar 6, um terço disso aqui. Deixa eu ver. 20 vezes 0,3122
Cadê? 31. 22. Então vai dar 6,244. 6,244. Ou 45, né? M, V, A, R de reativo. Tá? Então essas são as potências. Aí o que acontece? Preciso passar essa potência para... Veja, aqui está em valor de reais, né? Preciso passar isso para valores em PU. Então, o que é que acontece, né? A carga, a potência aparente, né? PU, a carga, vai ser o quê? A carga, em valor de reais, dividido pelo valor base. Consequentemente, né, eu vou ter o que? 0,2 PU. Tá, ok? 0,2 PU. E o que é que acontece, né? Você pode dizer o seguinte, ó. Atenção aqui, ó. Essa barra aqui, essa mesma barra. Então, admitir que a tensão aqui seja nominal. Tá? Então, eu quero que essa tensão aqui seja 1 PU. Certo? E quero que tenha defasagem angular zero. Na verdade, tenha posição angular zero. E aí, o que é que acontece? Bom, em sistemas de potência, né, para a gente calcular a potência, como a gente já viu, a gente multiplica a tensão, né? Agora, tratando-se de fasores, você multiplica a tensão vezes o conjugado da corrente, né? Que é o que significa isso aqui, tá? Isso aqui é a potência complexa, né? É a potência complexa. E veja, pessoal, tá? Você precisa saber. Você precisa saber. Porque assim, é muito triste, sabe? Quando você chega em uma situação onde você realmente fica perdido, né? Não sabe responder ao cliente, não sabe o que dizer. Então é muito importante, pessoal, que vocês compreendam, tá? Esse conteúdo que está sendo apresentado. Por quê? Porque ele vai ser utilizado por vocês e pode ser utilizado por vocês durante toda a carreira profissional de vocês. Né? E aí vocês podem realizar consultorias, enfim, existem várias possibilidades. Tá? Veja, pessoal, passando essa potência, tá? Essa potência complexa, que nós temos o seguinte, ó. Aqui, né, veja, utilizando esses valores aqui em PU, a potência complexa que a gente encontrou foi esse valor, né,
mas a gente encontrou aqui, ó, a potência ativa. A potência reativa, eu vou dividir isso aqui por 100 e eu vou ficar com J 0,06245, tá? PU, né? Isso aqui, tá, isso não é S, né? Isso aqui é PU. Não, na verdade, realmente é S em PU. Então, veja, pessoal. P em PU, quem é? Bom, a potência base que eu tenho em PU, né? A potência base que eu tenho em PU, ela vai ser 19, né? Potência base não, a potência real, megawatts, tá? E a potência aparente, né? Na verdade a potência base que eu vou utilizar vai ser aproximadamente esses 100 megawatts, tá? E aí eu vou representar como a potência complexa, né, S, ela vai ser o que? 0,19, né? Se a gente fizer essa... E se nós dividirmos também esse valor aqui por 100 MW, a gente vai encontrar J 0,06245. Tá? Isso aqui está em PU, tá ok? Então veja, essa é a potência complexa, né? Essa é a potência complexa. A corrente para a gente encontrar, né? A gente precisa dividir esse valor aqui pela tensão, só que a tensão é 1, né? É um PU com fase 0, tá? Então, pessoal, na verdade isso aqui vai me dar uma corrente, tá? Vai me dar uma corrente de 0,12 ou 19. Não sei se eu teria esse 12, pessoal. Pessoal, não tenho medo de errar não, sabe? Porque quando você erra, você aprende. O bom é errar treinando. Isso aqui tá errado, né? Aqui é 0,19 mais J 0,06245 PU. Claro, isso aqui é o conjugado, né? Isso aqui é o conjugado. Aí o conjugado disso, pessoal, como é que a gente faz o conjugado disso? Bom, o conjugado disso a gente só modifica esse valor aqui, né? Da parcela complexa do número complexo. Então, na verdade, a corrente ela vai ser 0,19 menos J 0,06245 PU. Essa é na verdade, a corrente, né? E qual é o módulo da corrente? O módulo da corrente, se nós quisermos calcular, a gente vai tirar a raiz quadrada de 0,19, eu escrevi 12 de novo, ao quadrado,
mais 0,06245 ao quadrado, tá? E aí, se a gente fizer essas contas, pessoal, isso vai dar aproximadamente 0, bom, vai dar aproximadamente 0,2 PU, tá? Vocês fazem essa conta aí. Bom, veja, qual é a corrente real que está passando? Porque assim, esse valor de corrente é em PU, né? E essa corrente aqui, eu vou chamar de ID, na verdade é essa corrente aqui, ó. Essa corrente D, qual o valor real dela? Bom, se o valor em PU é igual a o valor real dividido pelo valor base, então o valor real é igual ao valor em PU vezes o valor base. É isso. Agora veja só, quem é a corrente de base? Pessoal, se eu sei que no meu circuito, né, se eu sei que no meu circuito eu tenho uma potência base, né, uma potência base e uma tensão base, tá? Eu posso encontrar o que? Corrente de base. Então, na verdade, pessoal, ó, S, que é a potência, né, é igual a tensão vezes corrente, né? Foi o que a gente viu, certo? Ou seja, a corrente de base é a potência base dividido pela tensão de base. E como a gente está trabalhando com MVA, então na verdade a gente vai ter que 100 dividido por 100 MVA, né? Então dividido por 230 kV. Então, kV. E aqui MVA. Pessoal, se eu fizer essa divisão, né? Se eu fizer essa divisão para encontrar a nossa corrente de base, né? Que é importante a gente encontrar essa corrente de base. Essa corrente de base, pessoal, no lado de alta tensão, né? Ela vai ser o quê? Bom, vamos lá. Você vai ter no seu transformador, tá? No lado no lado de baixa tensão, né? No caso do TR2, né? Que é esse transformador aqui, ó, né? Para ficar claro, deixa eu mostrar aqui. Esse lado aqui é o lado de baixa, né? Esse é o lado de alta. Alta é 138 kV, baixa 3.8 kV, tá? Não confundir com 380 ou outros, enfim. Então veja só, a corrente de base, né, na alta tensão,
corrente de base na alta tensão é o seguinte. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Que na verdade aqui é a fórmula. Bom, a corrente de base vai ser o seguinte, vai ser I base igual a potência de base dividido por raiz de 3 V base. Por que, pessoal? Porque eu estou utilizando valores reais, né? Se fosse em PU, esse raiz de 3 aqui não existiria. Então, qual é a potência base? A potência base é 100 MVA, né? Ou seja, 100 vezes 10 a sexta, dividido por raiz de 3 vezes a tensão de base. No caso da baixa tensão, a tensão de base é 13.800. Se você fizer essa conta, pessoal, isso vai dar 4. Vai dar 4. Vamos fazer. Certo? Mas vai dar 4. Aqui a gente vai ter, ó, embaixo. Pessoal, então aqui a gente vai ter embaixo. Deixa eu pagar, tá? Vou colocar o resultado corretamente. Aqui embaixo a gente vai ter, aqui em cima a gente tem 10 elevado à oitava, né? Dividido por 23.900. O valor que a gente encontrou mais ou menos, tá? Se a gente fizer essa divisão aqui, ou seja, cadê? Se a gente fizer a gente obtém uma corrente, tá? Na ordem de 4.000 amperes. Então essa corrente vai ser 4.182 amperes, mais ou menos, né? Foi isso? Não, 4.184. Essa é a chamada corrente de base, tá? Em ampere. Aí veja, pessoal, a gente encontrou a corrente em PU. Qual é a corrente de base? Qual é a corrente, pessoal? Real que tá lá. Bom, a corrente em D real é igual a corrente em D em PU vezes a corrente base, tá? Então, pessoal, o que acontece? Aqui a gente, ó, a corrente ID real, ou seja, em valores em ampere, né? ID em PU, ou seja, 0,2, né, PU, vezes a corrente
de base, que é 4.184 ampere. E quanto é que dá essa conta, pessoal? Quanto é que dá essa conta? Quanto é que dá essa conta? Na verdade, isso aqui já é o valor, né, da corrente de base. Isso aqui é o valor da corrente que a gente vai encontrar nesse ponto aqui, tá? Esse valor aqui, ó, de corrente real. Tá? Então a corrente na carga, ela vai ser, bora calcular, né? 0,2 vezes isso daqui. Então, vezes 0,2. 836,82. Então isso aqui dá 836,82. Essa é a corrente de carga que a gente tem, né, que a gente vai ter na nossa carga. Então a corrente de carga vai ser 863,8 ampere, tá? E a gente pode ir calculando as perdas, tá? Pode ir calculando as perdas, enfim. Mas é importante que vocês compreendam até aqui.